livro de Samuel, capítulo 18, no versículo 1. Nós vamos ver a palavra do Senhor e vamos ver o que ela nos ensina essa noite. Diz assim, 1 Samuel capítulo 18, versículo 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Versículo 4. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Somente até aqui. Com base nesse texto de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 até o 4, nós vamos falar essa noite sobre um amigo do peito. É o tema dessa pregação, é o título dessa mensagem. Um amigo do peito. O que é isso? A Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ela honra, ela exalta, ela dá grande valor para a amizade. A amizade na Bíblia é uma coisa muito importante. Ao lado da fidelidade a Deus, ao lado de todo o serviço que nós devemos prestar a Deus, que está elencado ali na primeira tábua dos 10 mandamentos, está elencado do primeiro mandamento até o mandamento 4º, tudo aquilo ali diz respeito à nossa glória, ao nosso louvor a Deus. Mas depois do mandamento 5º até o mandamento 10º, esses mandamentos eles estão voltados para com o nosso próximo. E um dos grandes mandamentos para com o nosso próximo, tanto na antiga lei de Moisés, do Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, é a amizade genuína, é a amizade sincera. Ela tem um grande valor nas Escrituras e eu gostaria de, nessa noite, tratar sobre esse tema da amizade, sobre ter um amigo chegado, um amigo do peito. Se você olhar o Antigo Testamento, você perceberá, por exemplo, um quinteto de grandes amigos: Moisés, Arão, Ur, Jetro e Josué. Esse é um quinteto de grandes amigos. Você pega Moisés e Arão, eles eram irmãos, mas eles também se ajudavam um ao outro. Se você pega Arão e Ur, eles ajudaram Moisés naquela grande batalha que foi tida e que eles seguraram os braços de Moisés levantados para que o sol não se pusesse. E Josué, que era um outro amigo que estava lutando aquela guerra, pudesse vencer a guerra. Você vai ver também Jetro, em determinada altura da vida de Moisés, o acolhendo em sua casa, dando a sua filha Séfora em casamento para Moisés e se tornando um grande amigo desse, porque quando Moisés estava vindo pelo deserto com o povo do Senhor, Jetro trouxe a sua esposa, Jetro trouxe os seus 2 filhos e Jetro deu conselhos muito sábios para Moisés sobre como governar e como conduzir o povo do Senhor. Nós veremos também Josué, quando Moisés sobe e fica 40 dias sobre o monte, quem fica ali aos pés do monte, vigiando e esperando por Moisés é Josué. Quanto conforto, quanto auxílio, quanta sabedoria, quanto consolo um deu ao outro, esses 5 amigos do Antigo Testamento. Se nós vamos para o Novo Testamento e para o apóstolo Paulo, você percebe que Paulo, Lucas, Tito e Timóteo são pessoas que permaneceram juntos até pelo menos o final da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem de muitos cooperadores. Se você olhar Romanos capítulo 16, você verá uma lista de muitas pessoas, mais de 30 pessoas, as quais Paulo agradece pelo nome. Porém, amigos próximos de Paulo, médico Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos e foi um companheiro pessoal de Paulo, inclusive ministrando e servindo a ele enquanto ele estava preso. Timóteo, além de amigo, um filho. Paulo considerava ele como
como meu verdadeiro filho. Então ele era um grande amigo, muito próximo do apóstolo, tanto que perto da morte de Paulo, Paulo escreve uma carta para ele, solicitando auxílio, solicitando ajuda. Ele podia contar com Timóteo. Tito, da mesma maneira. O apóstolo Paulo tinha grande preocupação com os crentes da ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, e ele deixou Tito nessa ilha para estabelecer presbíteros e para cuidar daquela igreja. E Tito recebeu uma das últimas cartas do apóstolo Paulo. São 4 grandes amigos do Novo Testamento. Se você olhar então o querido Senhor Jesus, talvez você pense, mas amigo é só para nós? Não. Enquanto o Senhor Jesus esteve na carne, enquanto ele esteve na semelhança humana aqui na terra, ele também teve grandes amigos. Os seus 12 apóstolos foram grandes amigos de Jesus. Aqueles 70 discípulos que ele enviou para pregar, de 2 em 2, grandes, e estavam próximos ali com Jesus também, desfrutando de amizade. Lá em João, capítulo 11, você vê Jesus com uma amizade íntima ao ponto de chorar pelo seu amigo Lázaro, pelas 2 irmãs que ele tanto amava, Marta e Maria. Jesus, ele tinha grandes amigos, mas se você olhar de uma maneira mais detalhada, nós vamos perceber que Jesus, ele tinha 3 grandes amigos, 3 amigos do peito, que eram Pedro, que era João e que era também Tiago. Esses 3 amigos do peito, eles estavam continuamente com Jesus. Quando Jesus, ele estava sofrendo e ele estava padecendo lá no jardim do Getsêmani, quem ele toma consigo para estar com ele naquele momento de dor, de dificuldade? Ele chama esses amigos, ele os convoca, eles estão com Jesus na hora da angústia, eles estão com Jesus na hora da dificuldade, na hora da angústia, eles estavam ali para consolar o mestre, ainda que eles tenham dormido, mas Jesus contou com a companhia e com a amizade deles. Se nós olharmos então, no momento de alegria, quem está com Jesus? Lá em cima, no Monte da Transfiguração, também João, Pedro e Tiago são levados e veem Jesus se transfigurar diante deles. Então nós vemos amigos aqui presentes em momentos difíceis e em momentos alegres, em momentos de combate e em momentos de descanso. E isso é uma realidade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E esse texto que nós lemos aqui, ele é muito emblemático, ele é muito importante, porque talvez ele seja a grande narrativa de uma amizade nas Escrituras Sagradas. Nesse livro aqui, que é um livro narrativo, que é um livro do gênero que conta uma história, Samuel, aqui está narrada, aqui está contado para nós uma história de grande amizade entre Davi e Jonatas, entre esses 2 homens que tinham uma afinidade incrível, ao ponto de dizer que Jonatas amava Davi como a sua própria alma, que Davi chorava por Jonatas copiosamente. Então nós vemos aqui uma grande amizade. Essa ideia de amigo do peito, ela foi muito mais elaborada e ela foi muito pensada pelos puritanos. J.I. Packer, escrevendo sobre a questão da amizade para os puritanos, ele diz assim: para os puritanos, uma das coisas que você deveria fazer era pedir ao Senhor que lhe desse pelo menos um amigo do peito. Esta é uma expressão genuinamente puritana. Então veio dos puritanos essa frase, amigo do peito. Esse amigo é alguém muito próximo a você. Alguém com quem você possa dizer qualquer coisa. Alguém com quem você possa compartilhar qualquer coisa. Alguém a quem você possa prestar contas. Alguém em quem você possa confiar para orar por você e se preocupar com você. Relacionamentos desse tipo devem ser recíprocos. Você se compromete a ser um amigo do peito dele ou dela e, da mesma forma, ele ou ela se compromete a ser o seu amigo do peito. Essa é a ideia de amizade, dessa amizade íntima, dessa amizade próxima. E nós vamos ver hoje nessa pregação esse tipo de amizade, uma amizade íntima, uma amizade extremamente próxima, aquele amigo que nós podemos compartilhar todas as coisas. E note uma coisa interessante aqui na citação de J.I. Packer. Os puritanos, eles diziam que você deve pedir a Deus um amigo assim. Um amigo assim é um presente de Deus.
Um amigo desse jeito, com quem você pode contar em todas as horas, ele é um dom de Deus para as nossas vidas. Um amigo dessa forma, ele é uma dádiva que Deus nos entrega, que Ele nos confere durante o período nosso de peregrinação aqui nessa terra. Não é algo, então, que o dinheiro simplesmente compra. Não é algo que simplesmente ter interesses comuns compra. Não é um amigo desse jeito, ele não é encontrado por ter os mesmos hobbies, por ter os mesmos interesses, por estudar na mesma escola, por trabalhar na mesma empresa. Um amigo desse jeito, da maneira como os puritanos colocavam, ele é dado por Deus. Richard Baxter, falando sobre esse assunto, ele diz assim: é legítimo escolher alguém apropriado para essa finalidade de ser um amigo do peito e fazer dele o companheiro principal das nossas vidas, o primeiro conselheiro e consolador, e limitar a nossa intimidade a ele de uma maneira acima de todos os outros. É aquele amigo com quem você se abre, com quem você compartilha seus segredos, a quem você conta suas dúvidas, os seus medos. É aquele amigo ou aquela amiga que você pode falar qualquer coisa. E Richard Baxter, ele está dizendo aqui que é algo legítimo, que é algo esperado pela Escritura, que você peça e que você peça a Deus e você desenvolva com alguém uma amizade desse tipo. É algo bom. Agora, de onde nós tiramos essa ideia de amigo do peito? De onde nós tiramos essa ideia que os seres humanos, e os crentes principalmente, eles precisam ter um amigo chegado? Será que isso aqui é invenção dos puritanos? Será que isso aqui é invenção do cristianismo? Será que isso aqui é uma invenção simplesmente da igreja moderna? Ah, você tem que ter um amigo, você tem que ter um confidente. Não, nós vamos ver que isso é doutrina bíblica. Escute só esse texto, Provérbios capítulo 18, versículo 24, diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. É ensino bíblico, é ensino da sabedoria de Salomão lá em Provérbios, dizendo que um homem que tem muitos amigos, ele sai perdendo, ele divide demais os seus segredos, ele divide demais os seus assuntos, às vezes ele tem que dividir demais o seu tempo com todos esses amigos, e ele não consegue ter proximidade com todos eles, nem criar um laço profundo, duradouro, um laço verdadeiro e um laço de lealdade recíproca. Então, a ideia aqui de Provérbios é que há um amigo, há uma pequena quantidade de amigos mais chegados do que um irmão. É aqueles que são chegados, é aqueles que são próximos nossos. Esse é o amigo do peito. O amigo do peito é alguém chegado, é alguém próximo, é alguém com quem nós dividimos a nossa própria vida. Mais uma vez, Richard Baxter acreditava que não é possível, de maneira harmônica e de maneira apropriada para desenvolver uma amizade, ter mais do que 3 amigos do peito. Os puritanos, eles eram sempre muito metódicos, e eles falavam que, olha, vai ser muito difícil você ter mais do que 3 amigos do peito. Eles davam muitas razões para isso: o tempo que você teria que gastar com cada um deles, a disposição, o ânimo, enfim, várias coisas envolvendo. Mas parece ser um conselho prático. Geralmente nós não temos muitos amigos do peito. Geralmente nós não temos muitas pessoas com quem podemos abrir tudo da nossa vida. Então aqui fica um conselho de sabedoria, que nós devemos ter aquele amigo mais chegado do que um irmão. E hoje, sobre um amigo do peito, nós vamos analisar esse tema sobre 3 aspectos. Nós vamos ver que ser um amigo do peito é um compromisso solene, é um pacto, é uma aliança. Depois nós vamos ver, em segundo lugar, que você não deve esperar um amigo do peito, você deve ser um amigo do peito. E em último lugar, para nós concluirmos a mensagem, nós vamos fazer algumas considerações práticas sobre amizade. Para nós começarmos então, vamos voltar lá para o texto de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 e versículo 3. E vamos ver o que a Escritura diz aqui. Primeiro ponto nosso: ser um amigo do peito é um compromisso solene, é um pacto, é uma aliança que nós fazemos entre nós
e o nosso amigo. O nosso amigo faz essa aliança, faz esse pacto conosco. Diz aqui em 1 Samuel 18, versículo 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Versículo 3. Jonatas e Davi fizeram aliança. Eles fizeram um compromisso, um pacto solene, porque Jonatas o amava. Qual foi a base desse compromisso? Qual foi o parâmetro dessa amizade? Ele o amava como a sua própria alma. Meus queridos, o que está acontecendo aqui em 1 Samuel capítulo 18? Ele é logo depois da derrota de Golias por Davi. Esse capítulo 18 aqui, ele vem logo depois que Davi, ele conquista uma vitória épica. Ele conquista uma vitória inimaginável. Um jovenzinho, pastor de ovelhas, alguém que não tinha treinamento militar formal, que não tinha um treinamento de soldado formal, ele vence o maior guerreiro daquela região. Ele vence um homem que era um gigante. Ele vence um homem que era treinado na guerra. Ele vence um homem que era extremamente poderoso e que pesava muito mais do que ele. Davi, ele fez um feito heróico com uma funda e depois cortando a cabeça do gigante. Davi, ele agiu com extrema valentia. Ele agiu com uma dependência de Deus marcante. Ele teve muita coragem para enfrentar um desafio como esse. E Davi, depois que ele matou o gigante, depois que ele matou Golias, ele atingiu uma notoriedade, ele atingiu um reconhecimento muito grande. Todo Israel ficou impressionado. Nenhum dos mais de 600 soldados que Saul tinha naquela época foi capaz e foi corajoso de lutar contra o gigante Golias. Mas Davi teve a coragem, Davi teve a audácia e Davi, ele teve principalmente a dependência de Deus. Logo depois dele ter agido com toda essa coragem e dependência de Deus, quando Saul chama ele para a presença dele, que é o que a gente está vendo aqui no versículo 18, e Saul vai dar um cargo importante para Davi no exército, Davi estava agindo com muita simplicidade, Davi estava agindo com muita humildade, Davi não procurou fazer alardes da sua vitória, ele não procurou se engrandecer, ele não procurou se gloriar, a Bíblia não narra nenhuma dessas coisas. Davi não foi se autopromover com aquela vitória, mas era uma vitória notória, e ele estava agindo com muita humildade e simplicidade. Ele estava sendo obediente ao rei. Aqui no versículo 2, você pode ver comigo, naquele dia, Saul tomou e não lhe permitiu que se tornasse para a casa do seu pai. Davi, ele estava sendo submisso às ordens de Saul como rei. Agora Davi, ele serviria a um senhor chamado Saul. Nenhuma prepotência, nenhum orgulho, nenhuma soberba, nenhuma indisposição no coração de Davi, dele usar aquela vitória que ele tinha tido contra Golias para poder se autopromover, para poder se mostrar. Muito pelo contrário, o versículo 5 aqui embaixo diz que Davi, ele se conduzia com prudência, ele se conduzia com sabedoria, com cuidado. Essa grande vitória que Davi teve aqui não subiu para a cabeça dele. Os louros da vitória não entorpeceram, não deixaram Davi fora da realidade. Ele sabia que ele era humano, ele sabia que ele era de carne e osso, ele sabia que ele não era melhor do que ninguém. E isso aqui foi um atrativo muito grande para esse grande amigo que Davi teria. Jonatas, que possuía uma confiança em Deus e uma coragem semelhantes à de Davi, imediatamente teve grande empatia e amor por esse soldado gentil e valente. Você sabe o que atraiu Jonatas para Davi? Você sabe o que geralmente atrai um amigo do peito para outro amigo do peito? Humildade, simplicidade. São aquelas pessoas despretensiosas. E nós vamos ver aqui nesse texto que Jonatas, ele amou tanto Davi, que ele fez um pacto com Davi, ele fez uma aliança solene com Davi. Quando nós encontramos pessoas de valor,
quando nós encontramos pessoas que dependem de Deus, quando nós encontramos pessoas de coragem, quando nós encontramos misturado com todas essas coisas que geralmente deixam as pessoas soberbas, mas que nessa pessoa está cheio de humildade, de simplicidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é grudar nessa pessoa, é tomar ela para ser nosso amigo, é tomar ela para ser o nosso conselheiro, é tomar essa pessoa para estar perto de nós. Meus irmãos, vai dizer que isso nunca aconteceu com você. Aquela pessoa que você olha e fala, puxa, eu tenho que estar perto dessa pessoa. Uma frase que essa pessoa fala, um jeito que essa pessoa se comporta no supermercado que eu vi, uma pregação que eu vi essa pessoa pregando, um evangelismo que eu fui junto com essa pessoa, um almoço que eu tive com essa pessoa. Eu falei, você para e pensa, eu aprendo mais com essa pessoa do que horas e horas e horas com tantas outras. Eu preciso me apegar a essa pessoa. Foi o que Jonatas fez. E Jonatas, ele também era um homem de qualidades semelhantes a Davi. E isso aqui é muito importante, meus irmãos, porque os nossos amigos do peito, eles precisam ter alguma familiaridade, alguma similaridade também. Deve haver algo que nos une. Quer ver só o que unia Davi e Jonatas? 1 Samuel, capítulo 14, versículo 1, versículo 6 e versículo 14 e 15. Olha só que interessante. Quem era Jonatas? Quem era Davi a gente já sabe. Agora, quem era Jonatas? Versículo 1. 1 Samuel 14. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ele era um príncipe, ele era o filho do rei, ao seu jovem escudeiro, vem e passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Jonatas, ele foi somente com o seu escudeiro lutar contra uma tropa, contra uma guarnição de filisteus sozinhos. Se a gente ler o capítulo 14 inteiro, nós iríamos ver que ele fez isso fazendo uma escalada extremamente perigosa. Jonatas era um homem de muita coragem, de muita valentia. Será que era só isso? Versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Opa! Chamou os filisteus de incircuncisos. Isso aqui é um termo bíblico. Isso aqui é um termo religioso. Ele reconhecia, esses homens não têm aliança com Deus. Esses homens não têm um pacto com Deus da circuncisão. Nós temos. Jonatas valorizava as coisas espirituais. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. E isso aqui é muito parecido com o que Davi fala em 1 Samuel capítulo 17. Hoje mesmo o Senhor dará a tua cabeça, ó Golias, nas minhas mãos e o teu corpo para as feras do campo. Jonatas, ele falou uma coisa muito parecida. Jonatas era um homem piedoso, ele era um homem dependente de Deus. Ao mesmo tempo que ele era valente, que ele era um grande guerreiro, ele era um homem humilde. Ele era um homem que dependia de Deus e que sabia que as proezas que ele fazia não era pela sua força, pelo seu treinamento militar apenas, mas era porque a graça de Deus estava com ele. Está aqui na Bíblia. Escuta só o versículo 14. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens. 2 homens que mataram 20. É uma conquista muito parecida com um jovenzinho que matou um Golias. Você vê aqui que a valentia dos dois, ela estava, para usar um termo aqui de Franca, pau a pau. Ela estava muito perto, estava muito equilibrada. Em cerca de meia geira de terra. Versículo 15. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo, porque a coragem e a ousadia de Jonatas foi incrível. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, os filisteus ficaram com medo, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos aqui o princípio. Por que Jonatas e Davi se amaram tanto? Por que eles foram tão próximos? Os dois temiam a Deus, os dois amavam o Senhor, os dois buscavam a Deus com a mesma intensidade e viviam de maneira piedosa.
e viviam de maneira santificada. Eles não tinham só a mesma doutrina, eles tinham a mesma caminhada. Eles não tinham só passado pela mesma porta estreita, eles caminhavam pelo mesmo caminho estreito. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária para nós vermos de um princípio aqui de amizade. Ser um amigo do peito é um compromisso solene, e esse compromisso começa com Deus. Esse compromisso ele começa com o serviço a Deus. Matthew Henry, um outro puritano, falando sobre isso, sobre um amigo do peito, ele diz assim: Jonatas tinha anteriormente enfrentado um exército filisteu com a mesma fé e bravura com que Davi atacou o gigante filisteu. Assim, havia entre eles uma semelhança muito próxima de simpatia, aptidão e parecer, o que fazia com que as suas almas se unissem tão intimamente, tão rapidamente, tão facilmente, que pareciam uma só alma em dois corpos diferentes. Que coisa maravilhosa! Que percepção grande os puritanos tinham do que é você ter um amigo do peito. É um compromisso, é um pacto, é algo que nós fazemos, nós nos comprometemos com o nosso amigo. Não é uma amizade passageira, não é uma amizade baseada em princípios fúteis, triviais. Não, é uma amizade extremamente profunda. Agora, olha só que interessante. Os dois tinham objetivos comuns, eles amavam e serviam a Deus. Eles tinham capacidades semelhantes. Davi e Jonatas não se tornaram rivais, mas eles fizeram um compromisso, eles fizeram um pacto de amizade fiel, leal e santa. Muitas vezes, quando nós encontramos pessoas do mesmo tipo que nós somos, com as mesmas características e às vezes com as mesmas qualidades que nós temos, o nosso coração, que é parente e descendente lá do coração de Adão, que é parente e descendente lá do coração mau, invejoso e corrupto, ele cria rivalidade, ele cria rixa com essas pessoas. Ah, mas ele não corre tão bem igual eu corro. Ah, ela não cozinha tão bem igual eu cozinho. Ah, ele não tem toda essa capacidade nas provas igual eu tenho. Ah, ele é legal, ele é jóia e tal, mas não é tudo isso não. Gente do céu, não foi isso que uniu Jonatas e Davi. De uma maneira carnal, eles tinham tudo para se tornar rivais. Davi tinha sido ungido rei no lugar de Saul. Saul, por acaso, era o pai de Jonatas. E Jonatas, por mais acaso ainda, ele era o príncipe, filho de Saul, que era o herdeiro do trono. Tinha tudo para dar errado essa amizade. E aqui nós precisamos tirar uma lição prática muito importante. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, às vezes as pessoas vêm para a fé e falam, não tenho nada em comum com os irmãos. Ah, não, mas com os irmãos é tão difícil de fazer amizade. Eu tinha amizade com outras pessoas e aqui não. Será que é porque você talvez está sendo rival dos irmãos na igreja? Será que é porque você talvez está sendo rival, mulher, das irmãs da igreja? Porque Davi e Jonatas, eles tinham qualidades e eles tinham objetivos muito parecidos, muito semelhantes, mas eles não se tornaram rivais. Eles se uniram numa santa amizade e um passou a ajudar o outro, um passou a cooperar com a vida do outro. Eles não estavam disputando, eles não estavam rivalizando, eles estavam se ajudando. Esse é um grande princípio para um amigo do peito. E eles fizeram isso em uma aliança. Fizeram isso de uma maneira fiel, de uma maneira leal. E era uma aliança para a vida toda. Uma aliança para situações agradáveis e para situações difíceis. Veja só, 1 Samuel capítulo 20. Acompanha aí comigo para você ver. 1 Samuel 20, versículo 16 e 17. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Meus irmãos, Jonatas estava prestes a perder o trono para Davi. Aqui no capítulo 20, Saul já tinha mostrado quem ele era. Saul já tinha descoberto que Davi reinaria no lugar dele. Saul, ele estava furioso, ele queria matar Davi. Jonatas era membro da dinastia, ele era membro da família real de Saul.
mas o amor dele por um homem justo, por um homem leal, como era Davi, foi maior do que o amor dele pelo próprio pai dele, que ele sabia que estava possuído de um espírito maligno, que era desobediente e que Deus já tinha rejeitado. Olha que princípio profundo, olha que princípio gracioso. Quer tirar mais uma lição daqui? Amigos verdadeiros, amigos do peito, eles ficam do lado da verdade e não do lado da conveniência. Eles ficam do lado daquilo que é certo e não do lado daquilo que dá maior ganho, daquilo que dá maior lucro, daquilo que dá vantagem para eles. Jonatas, ele discerniu a justiça do seu amigo Davi em toda a situação e ele agiu de uma maneira pactual, ele agiu de uma maneira aliançada com Davi. Ele falou: jura de novo, Davi. Gente, olha que coisa impressionante. Era Davi que estava precisando de ajuda. Era Davi que estava precisando de socorro. Saul estava querendo matar ele. Mas Jonatas, ele amava tanto esse amigo dele que falava assim: Davi, eu sei que meu pai está te perseguindo. Eu sei que parece que agora o meu pai, ele tem mais força que você. Eu sei que agora tem um exército inteiro contra você. Davi, eu e você que somos amigos do peito, eu e você que somos leais a Deus, sabemos que o homem não pode fazer nada contra aquele que Deus protege. Que o homem, por mais força, por mais poder que ele tenha, não pode fazer nada, porque você é ungido do Senhor e você foi escolhido por Deus. Jonatas, ele olhou para tudo isso com os olhos da fé. Quantos amigos, quando uma situação fica difícil, quando uma situação parece desfavorável, eles deixam o outro amigo sozinho. Quantos amigos que são amigos para as risadas, que são amigos para os churrascos, que são amigos para as conferências, que são amigos para as vitórias, na hora da derrota e na hora da perseguição do outro amigo, eles se apartam e eles deixam o amigo sozinho sofrendo. Esse não é o tipo de amigo do peito que a Bíblia fala. Isso não é amizade pactual, isso não é amizade solene, isso não é uma amizade aliancista que a Bíblia coloca. Essa amizade entre Davi e Jonatas é um exemplo para nós, porque eles se amavam com toda sinceridade e pureza. Não tinha nenhum traço entre os dois aqui de maldade. Eles eram amigos do peito um do outro, mesmo nas mais terríveis adversidades. Agora eu te pergunto, como é que isso é possível? Como é que é possível ter um amigo do peito ou uma amiga do peito que resiste todas as adversidades e problemas? Por causa de um outro princípio que nós vemos aqui no capítulo 20, com Davi e com Jonatas. Um amigo do peito é amigo de Deus, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, um amigo do peito, ele é um amigo de Deus. Veja lá 1 Samuel capítulo 20, versículo 8 e versículo 42. Versículo 8 é Davi falando. Versículo 42 é Jonatas falando. Olha que interessante, os dois vão dizer a mesma coisa. Versículo 8, 1 Samuel 28. Disse Davi: usa, pois, de misericórdia para com o teu servo, Davi sendo humilde, se chamando de escravo de Jonatas, porque lhe fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Davi falou assim: ó, se você vê culpa em mim, pode me matar, Jonatas. Só que olha que interessante o que Davi disse. A amizade deles estava baseada na amizade que eles tinham com Deus, na vida de serviço a Deus, na consagração a Deus que Davi tinha em primeiro lugar. Por quê? Porque a aliança que Davi fez com Jonatas, ele diz no versículo 8, porque ele fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Quem era a testemunha da amizade de Davi com Jonatas? O Senhor. Quem era o equilibrador dessa amizade? O Senhor. Quem era o facilitador e o promovedor dessa amizade? O Senhor. Essa amizade era do Senhor. Essa amizade, ela foi feita solenemente diante de Deus. E ele, Davi, era amigo de Deus antes de ser amigo de Jonatas. Será que é verdade a mesma coisa com Jonatas?
Versículo 42. Disse Jonatas a Davi, agora é Jonatas falando: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre a tua descendência e a minha. Meus irmãos, tanto Davi quanto Jonatas estavam unidos em uma amizade bíblica. Um amigo do peito sustenta a mesma fé e princípios bíblicos que você. É por isso que a amizade deles dava certo. É por isso que a amizade deles era despretensiosa. É por isso que não era uma amizade baseada em barganha. Não era algo baseado em ganância. Era uma amizade verdadeira, genuína, porque eles eram amigos de Deus em primeiro lugar. E eles colocaram essa amizade diante do Senhor. Eles colocaram essa amizade aos cuidados do Senhor. Queridos, a amizade íntima, a amizade pactual, é um relacionamento de tanta lealdade, de tanto amor, que só pode ser selado com o selo de Deus, que só pode encontrar um lugar comum de apoio se os dois amigos servirem a Deus. Será que isso é bíblico? Você lembra lá de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 até o 16? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por quê? Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Esse texto aqui é um texto clássico. Muitas vezes na igreja, na conduta aqui de igreja, nós usamos esse texto para falar que um homem não deve casar com uma mulher ímpia. E que uma mulher ímpia não deve casar com um homem crente. Não deve haver esse julgo desigual, como nós usamos aqui. Mas esse julgo desigual também é para uma amizade. Meu querido, um amigo é com quem você compartilha seus sonhos. Um amigo é com quem você compartilha suas metas, seus segredos, é com quem você compartilha suas ambições, seus desejos, seus valores. Como é que alguém pode ter como amigo do peito alguém que é ímpio? Alguém que está fora da aliança pactual com Deus? Alguém que está fora do vínculo com o Senhor? Não dá. Então não pense que você vai conseguir estar na igreja e continuar tendo a melhor amiga ímpia. Vocês estão carregando um jugo desigual. Vocês estão servindo senhores diferentes. Não pense que você pode estar na igreja servindo a Deus, sendo crente verdadeiro e continuar tendo como melhor amigo um ímpio. Não vai ser possível. Isso não vai continuar. Se você se converteu mais velho, não veio de uma família cristã, com certeza isso faz sentido para você. Talvez você perdeu grandes amigos, talvez você perdeu pessoas que eram muito próximas a você e que não se tornou mais possível para você andar com esses amigos interiores. Isso aconteceu comigo, na minha vida pessoal. Não venho de uma família crente, eu perdi grandes amigos no mundo, mas Deus me deu amigos do peito, na igreja também. E um último princípio aqui sobre a amizade dos dois ser algo pactual. Um amigo do peito, um amigo pactual, significa que a amizade ela está toda baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus serve de parâmetro, ela serve de limite, ela serve de equilíbrio para a amizade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Um amigo do peito é um relacionamento solene e pactual. Por quê? Porque ele é baseado na Escritura. E um amigo do peito, ele não vai aconselhar o outro amigo. Ele não vai aconselhar a amiga em nada que seja contrário à Escritura. Eles basearão a amizade deles na Escritura. E essa Escritura vai ensiná-los. Essa Escritura vai repreendê-los. Essa Escritura vai corrigi-los. Essa Escritura ela vai ser apta para educar essa amizade que está nascendo na justiça. Vai ser um treinamento na
prática da vontade de Deus. Essa amizade que é feita em torno da palavra de Deus e com um pacto solene, ela vai aperfeiçoar e santificar os dois amigos, porque o versículo 17 diz: seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Um amigo que compartilha a escritura com outro amigo, um amigo que compartilha a vida cristã, que compartilha os mesmos valores bíblicos um com o outro, vai aperfeiçoar o outro na santidade, vai habilitar o outro para uma vida mais piedosa. E é essa a grande ideia de amigo do peito, é que ele te estimule, ele te anime a um viver piedoso. E isso nos leva para o nosso segundo princípio, isso nos leva para o nosso segundo ponto da noite de hoje e dessa pregação. Não espere um amigo do peito, seja um amigo do peito. O que eu quero dizer com isso? Vai lá em 1 Samuel 18:4. Vamos ver aqui. Não espere um amigo do peito, seja um amigo do peito. Pastor, tem diferença? Tem muita diferença. É a diferença de você ser passivo e de você ser ativo. É a diferença de você atuar, agir e ir adiante e ficar só esperando e querer ser servido. Tem uma diferença muito grande aqui. E talvez esse tópico, ele seja uma resposta de Deus para muitos que estão me ouvindo, que não conseguiram fazer amizades profundas na igreja, que talvez não conseguiram fazer amizades profundas ainda com outros irmãos de fé. Talvez esse tópico de hoje, ele vai ser um tópico muito importante para você entender o porquê que talvez está dando errado de você desenvolver uma amizade íntima e profunda com os irmãos. É um princípio tão simples que o apóstolo Paulo falou: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É a mesma ideia aqui. Um amigo do peito, você não espera por um. Você começa a agir como um amigo do peito para outra pessoa. 1 Samuel 18:4 diz assim: despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura e inclusive a espada, o arco e o cinto. Irmãos, ler isso aqui talvez não faz muito sentido para a gente nos dias de hoje. Talvez, nossa, mas tá bom, Jonatas deu algumas coisas de presente lá para Davi. Não é bem isso não. A Bíblia usa aqui no hebraico a palavra despojou-se. A palavra despojar é arrancar e tirar completamente. Jonatas, ele tirou a sua capa para nunca mais voltar a usá-la. Por que essa capa era tão importante? Porque essa capa era uma capa de príncipe. Essa capa era uma capa real. Essa capa era uma capa que identificava Jonatas como o herdeiro legítimo do trono de Israel, da dinastia de Benjamim. E isso aqui é uma coisa importante. Um príncipe tirou a sua capa real e deu para um pastor de ovelhas. Um príncipe tirou o seu distintivo real e deu para um jovem que cuidava de ovelhas e fedia elas, com certeza. Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui é um princípio muito elevado. Para uma amizade verdadeira, para um amigo do peito, não é você que fica esperando o que o amigo pode fazer para te beneficiar. É você que faz alguma coisa para beneficiar o amigo. É você que tira alguma coisa preciosa sua para dar para esse amigo seu. É isso aqui que está aqui no texto. Só que ele não tirou só a capa. Ele deu também a Davi a sua armadura. Eles eram soldados. E agora Jonatas pegou a sua armadura. E não tinham muitas armaduras em Israel, não tinham muitas espadas em Israel. Lá em 1 Samuel capítulo 14, se você ler, você vai ver que só Saul e só Jonatas tinha lança. Então você vai ver que não tinham muitas armas naquela época lá, depois é que eles foram fazendo mais armas. E ele deu não só a armadura, mas ele deu inclusive a espada, o arco e o cinto. Ele trocou o alforje com as pedrinhas de Davi, a funda de Davi, o estilingue de Davi. Ele trocou o cajado de Davi de pastor e ele deu uma armadura,
ele deu uma espada, ele deu um arco e ele deu um cinto para Davi. Ele armou Davi completamente para a sua função de soldado. Um amigo do peito, ele compartilha com outro amigo tudo que ele necessita para a sua amizade continuar. Tudo que ele necessita para a sua vida prosperar. Ele abençoa esse amigo. Ele abençoa a vida dele. Queridos, é exatamente isso que Jonatas fez aqui. Ele deu algo para Davi. A amizade de Jonatas com Davi foi baseada em amor não fingido, em dedicação, em honestidade, em sinceridade. Jonatas deu essas coisas para Davi, sem Davi pedir. Irmãos, quantas vezes nós queremos ser amigo dos outros irmãos e você não vai me chamar para ir na sua casa? Não, irmão? Ô, querido, eu quero jogar bola com você, viu? Ô, irmão, eu queria tanto aprender a cozinhar com você, queria aprender a costurar com você. Ô, minha querida, eu tô esperando uma oportunidade para você me chamar para ir de férias com você, para aqueles lugares bonitos que você vai, bacana. Como é que você vai conseguir um amigo do peito assim? Como é que você vai conseguir alguém assim, mendigando, implorando pela amizade dessa pessoa e se rebaixando para ter isso? Não, querido. Um amigo do peito, ele dá as outras coisas para o outro. E eles se encontram também num relacionamento de equilíbrio, de balanço. Não adianta eu chorar e eu implorar para ser o amigo do peito do presidente dos Estados Unidos. Não vai dar certo, querido. Não adianta eu implorar porque eu quero ser amigo do peito do grande explorador que faz viagens para a Antártida. Mas não me conhece. Eu não sei fazer exploração, não sei para a Antártida. Não, mas o meu sonho é ser amigo do peito de alguém que faz exploração lá. Não, o meu sonho é ser amigo de fulano. Mas, querido, você não tem nada a ver com fulano. Você não está perto do fulano. O fulano não sabe que você existe. Tem que ter bom senso, irmãos. Tem que ter discernimento nessas coisas. Jonatas e Davi, eles estavam próximos e eles se tornaram amigos do peito porque um estava disposto a dar para o outro e não ficar só passivamente esperando receber. Antes de exigir ou pensar que é obrigação de alguém ser o seu amigo do peito, você deve se dispor e você deve agir para ser um amigo do peito despretensioso de alguém. O que eu quero dizer com despretensioso? Alguém com quem você quer ter amizade baseado em honestidade, em humildade, baseado em graça, em amor. Não algo baseado em interesses. Não algo baseado em você se promover. Ah, se eu virar amigo do peito daqui é fulano. Se eu virar amigo do peito daquela fulana lá, vixe, a minha moral sobe. Meu ibope cresce. Não, querido. Isso nunca vai te dar um amigo do peito. Nem na igreja, nem fora dela. Isso vai fazer você estar perto, na verdade, só de aproveitadores. E não é isso que você quer. A amizade de Davi com Jonatas, nós vemos aqui no versículo 4, está claro esses princípios. Começou devido ao que Jonatas quis dar para Davi. E não o que Jonatas poderia receber de Davi. Davi naquela época era um pastor. Davi naquela época ele era um homem que não tinha nada para dar para Jonatas, não. Mas eles tinham coragem em comum, eles tinham fidelidade a Deus em comum e eles criaram essa amizade em comum. Isso aqui é uma coisa belíssima, porque você vê um príncipe se relacionando com um plebeu. Então, na igreja, na congregação do povo de Deus, na comunidade do povo de Deus, é o único lugar que você pode ter amigos do peito, que não são da mesma classe social que a sua, que não tiveram a mesma educação acadêmica que você, que não moram no mesmo lugar que você. E nós podemos ter amigos do peito genuínos desses. Por quê? Porque é baseado em princípios espirituais. Só que nós precisamos avançar um pouco mais aqui, porque quando Jonatas deu no versículo 4 todas essas coisas para Davi, nós não vemos em Jonatas nenhum traço de inveja, de facção, de rivalidade, nem de disputa entre os dois. Jonatas não julgou que era impossível manter uma amizade profunda e uma cordialidade sincera com aquele que no futuro seria muito maior do que ele mesmo. E isso aqui é um princípio tão importante. Abre lá 1 Samuel 20, versículo 13 até o 15. Escuta só.
Jonatas disse: seja o Senhor contigo, como tem sido com o meu pai. Se eu, então, ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda, quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Jonatas estava seguro. Jonatas tinha certeza que um dia o querido amigo dele, Davi, seria muito mais poderoso do que ele. Ele seria o rei de Israel. Jonatas não seria o rei de Israel. Jonatas, apesar de ser o príncipe herdeiro, ele não se julgou diminuído em perder o lugar para o seu amigo. Queridos, quantas amizades terminam por causa disso? Seu amigo começou a pregar melhor do que você. Seu amigo tem mais autoridade na igreja que você. Seu amigo tem um cargo melhor na empresa que você. Seu amigo, que era amigo do peito, companheiro, joga futebol melhor do que você. A sua amiga, ela é mais bonita do que você, ficou mais bonita, passou os anos, ficou mais bonita do que você. Teve mais filhos, os meninos dela é mais bonito, eu não sou mais amiga dela. Quanta gente não destrói a amizade por causa de uma coisa tão patética quanto essa? Jonatas, ele estava feliz. Cresce, meu amigo. Cresce, meu amigo. Cresce mesmo, Davi. Seja o rei. Eu quero que você seja o rei mesmo. Eu quero que você cresça. Eu quero que você avance. Eu quero que você prospere. Eu quero que você seja tudo que você puder ser, Davi. Porque eu estou junto com você. Ah, pastor, mas será que isso é verdade? É. 1 Samuel 23, olha a amizade deles evoluindo. 1 Samuel 23, 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas estava fortalecendo a confiança de Davi em Deus, estava estimulando, encorajando o amigo. Versículo 17. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Olha só. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. O que também Saul, meu pai, bem sabe. O amigo do peito, ele está disposto a perder até mesmo as vantagens pessoais que ele tem para fazer a vontade de Deus e auxiliar o seu companheiro. Na amizade com Davi, Jonatas foi como que servia, e não aquele que era servido. Meus irmãos, isso aqui é forte demais. Quantas igrejas não racham por causa disso? Quantas amizades duradouras de anos não racham por causa disso? Jonatas, ele era o príncipe. Ele deu tudo para Davi em 1 Samuel 18:4. E aqui em 1 Samuel 23:17, falou: Davi, não se esquece de mim não, Davi. Davi estava à beira da morte, ele poderia morrer. Foi aqui mais ou menos que Davi disse, foi no capítulo 20 que Davi disse para Jonatas: há um só passo entre mim e a morte. Há um só passo. Há um só passo entre eu e a morte. Não é mim não, entre eu e a morte. Tinha só um passo. Mas Jonatas não olhou para nada disso. Ele falou assim: Davi, eu sei que você vai ser rei. Quando você for rei, eu vou ser o segundo com você. Tem pretensão não, Davi. Não quero dividir o trono com você não. O trono é seu. Você foi ungido por Samuel. Deus te escolheu. Eu estou aqui para te auxiliar. E eu estou aqui para dizer para você que você pode contar com a minha lealdade. E como eu sou o herdeiro do meu pai, se eu viver, está aqui, está escrito aqui. Se eu viver, fica tranquilo, que a minha descendência, que a minha dinastia não vai disputar o trono com você. Eu seguro todo mundo e nós vamos manter essa amizade. Meus irmãos, que princípio, que coisa gloriosa a Escritura mostra para nós. Muitos não conseguem fazer amizades profundas e duradouras, porque estão mais interessados no que vão receber da amizade do que aquilo que vão dar para a amizade. Pensa nisso. Será que você está mais interessado no que você vai receber? Será que você está mais interessado em quais vantagens você terá? Quem é você na amizade? Quem é você procurando uma amiga do peito? Quem é você procurando um amigo do peito? Você é aquele que só deseja para si? Ou você é aquele que dá? Você é aquele que só deseja ou é aquele que dá tempo, recursos, paciência, disposição,
compreensão, consolo, carinho, apoio, encorajamento, paciência, perdão. Quem é você? O que deseja receber essas coisas ou o que dá essas coisas? Quem é você? Aquele que fica esperando um amigo do peito ou aquele que é um amigo do peito para alguém? Quem é você? E isso nos leva para o nosso último ponto agora. Algumas considerações práticas sobre amizade. Algumas considerações bíblicas práticas sobre a amizade. Pastor, o que eu preciso ver para um amigo do peito? Como é que eu preciso considerar algumas coisas com relação ao amigo do peito? 8 considerações práticas sobre amizade, que os puritanos falaram muitas delas que estão aqui. A primeira consideração importantíssima que nós temos que ver com relação à amizade. Se você for casado, o seu cônjuge, o seu esposo ou a sua esposa, deve ser o seu amigo do peito. Que princípio glorioso. O amigo do peito não é o colega do futebol, não é a dupla lá, o Romário e o Bebeto, os dois lá, o centroavante, jogando junto. Não, o amigo do peito é o Romário e a Bebeta. É você e a serva, é você e a esposa. Vocês dois fazem o melhor conjunto. Vocês dois fazem a melhor amizade. Querido, se você for casado, o seu melhor amigo é sua esposa. O seu melhor amigo mulher é o seu esposo. Pastor, de onde nós tiramos isso? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha só que princípios importantes aqui. Não é bom que o homem esteja só. Isso aqui significa que o estado ordinário, o estado normal de um homem é acompanhado de uma mulher. Celibato, solidão é um estado excepcional, não é a regra. O normal é que um homem esteja acompanhado de uma mulher e uma mulher acompanhada de um homem. Olha a sabedoria bíblica nisso aqui. E aí Deus faz o quê? Como é que vai ser a companhia de um para o outro? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus fará um companheiro ou uma companheira adequada para você. Auxiliadora idônea significa adequada. Significa própria, significa aquela que se encaixa ou aquele que se encaixa com você. Por isso, sua melhor amiga, o seu melhor amigo precisa ser o seu cônjuge. Veja só como o Richard Baxter coloca isso. É sinal de misericórdia termos uma amiga fiel, que nos ame inteiramente, diante de quem podemos abrir nossa mente e comunicar-lhe nossos problemas. É uma misericórdia ter uma amiga tão próxima que nos ajude em nossa alma, para despertar em nós a graça de Deus. Essa é a nossa grande amiga, esse é o nosso grande amigo, seu confidente mulher, seu esposo, sua confidente, a sua companheira, a sua estimuladora, aquela que segura a barra junto com você, é a sua esposa, homem. Thomas Gattaker, ele também disse, um outro puritano, uma esposa é a melhor companheira na riqueza, a mais apta e pronta ajudante no trabalho, o maior consolo nas cruzes e tristezas, e a maior graça e honra que pode haver para aquele que a possui. Assim é um marido como uma mulher. Primeiro princípio, se você for casado, seu melhor amigo, seu amigo do peito, é o esposo ou é a esposa. Segundo princípio, fora do casamento, um amigo do peito deve ser do mesmo sexo. O que significa isso? Se você é homem, o seu amigo do peito será outro homem. Se você é mulher, a sua amiga do peito será outra mulher. Puxa, pastor, mas tá boa a pregação, mas aí agora vem com esse pensamento retrógrado.
vem com esse pensamento machista, vem com esse pensamento feminista, que a melhor amiga é a mulher, o melhor amigo é o homem. Não, pastor, eu achava que a Bíblia era um livro de equilíbrio, que o cristianismo era algo equilibrado. Por que é desse jeito? Por que a minha melhor amiga não pode ser a esposa do meu amigo? Por que o meu melhor amigo não pode ser o esposo da minha amiga? Por que não pode ser desse jeito? Em Cristo nós somos novas criaturas, em Cristo nós somos transformados. Talvez quem pensa desse jeito está cometendo um erro sério. E só depois de muito tempo e talvez de tristeza vai ver o erro sério que está contando. Nós estamos num estado, nessa peregrinação, desse lado da eternidade, como Jonathan Edwards disse, imperfeito. Nós estamos em um estado de já, mas não ainda. Já somos justificados, já somos santificados, já fomos adotados, já fomos transformados e regenerados. Mas nós não perdemos ainda a presença do pecado dentro de nós. Esse conselho aqui, que fora do casamento, um amigo do peito deve ser do mesmo sexo, ele leva em consideração Romanos capítulo 7, que o bem que eu quero fazer, uma boa amizade, uma amizade simples, uma amizade genuína, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, manchar essa amizade com alguma sujeira, com algum pensamento impróprio, ou até mesmo com alguma conduta imprópria, eu acabo fazendo. Então é sinal de grande prudência, de grande maturidade e discernimento espiritual, nós não termos amigos do peito chegados de sexos opostos. Porque essa amizade, ela pode facilmente e com certeza, ela vai caminhar para interesses pecaminosos, tanto físicos quanto na mente, de um ou de ambos. Pode começar como algo inocente, pode começar como algo tranquilo, mas uma amizade tão profunda, uma amizade que você compartilha segredos, que você compartilha coisas tão profundas assim, ela vai caminhar ou na mente de um, ou na mente dos dois, como é mais frequente, para algo pecaminoso e para uma destruição do testemunho cristão, se isso for levado assim. Cuidado com esse princípio. Terceiro princípio, um amigo do peito não deve sofrer dos mesmos pecados que você. Queridos, isso aqui também tem uma sabedoria bíblica muito grande por trás. Quando os puritanos falavam que um amigo do peito, ele não pode ter os mesmos pecados que você, só se você fosse amigo de um anjo, para o anjo não ter pecado. Não é isso que eles estão querendo dizer. Não é essa a ideia desse terceiro princípio. O terceiro princípio é que o seu amigo do peito, o seu amigo íntimo, ele não pode ser escravizado, ou ele não pode ter uma luta muito grande com pecados que são semelhantes aos seus pecados. Sabe por quê? Escuta aqui Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Se você tiver um amigo do peito que foi insensato numa determinada área da vida, e se você deu azar que nessa área da vida que ele é fraco, você também é fraco, sabe o que vai acontecer? Na hora da tribulação, na hora da tristeza, vocês dois vão dar as mãos e pecar junto. Vai dar errado. Não vai dar certo. Esse princípio aqui ele contém muita sabedoria bíblica. Porque se vocês dois são fracos nas mesmas tentações e inclinações, vocês dois, na hora da adversidade, podem dar as mãos e podem se ajudar mutuamente e se acobertar mutuamente no pecado. A amizade de vocês não vai ser santificadora. A amizade de vocês vai ser para um fortalecer o pecado do outro. E aí um não vai ter condição de repreender o outro. Não vai ter condição de ensinar o outro. Que é um daqueles princípios lá de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Que a palavra de Deus, habitando no amigo, me corrige, me exorta, me ensina, me instrui. Se os dois têm vulnerabilidade na mesma área e eles forem muito próximos, vai dar problema, não vai dar certo, é complicado. Então não escolha um amigo do peito
pelos mesmos pecados parecidos. Ah, ele falha do mesmo jeito que eu falho. É bem provável que vocês dois terminem na mesma fossa de pecado. Cuidado com isso. Quarto princípio. Um amigo do peito não deve ser alguém debatedor ou cismático. Do contrário, ele só será fiel a você enquanto seus interesses egoístas não se chocarem com os nossos. Gente, isso aqui é forte. Quem disse isso foi Richard Baxter. E o Richard Baxter, ele disse o seguinte: olha, você não deve ter um amigo que ele é debatedor demais, que ele é crítico demais, que ele é propenso para o cisma. O que é cisma? Divisão. Que ele é propenso para o debate demais, para a contenda demais. Toma cuidado em ter amigos do peito desse jeito. Porque se um dia o debate dele passar em alguma matéria ou passar em alguma situação que envolve você, ele vai deixar a amizade com você por causa da vontade dele de debater. Ele vai ter mais amor pelas ideias dele, ele vai ter mais amor pelos posicionamentos dele, ele vai ter mais amor pelas opiniões dele do que pela amizade com você. É bíblico isso, pastor? É. Provérbios 25, versículo 18 e 19. Massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Ele vai se tornar uma arma contra você, se você, sem querer, se colocar no caminho dos interesses dele. Gente, eu falo isso aqui arrepia. Isso aqui dá até medo. Porque tem pessoas que a gente acha que são nossos amigos. Mas quando os interesses dessa pessoa se chocam com os nossos, e eles são pessoas dadas ao debate, dadas a serem polêmicos, a serem pessoas voltadas para a facção, ele vai levantar falso testemunho contra você. Será que nós nunca vimos isso acontecer? Pessoas que antes eram boas amigas, depois elas se tornarem pessoas que falam mal umas das outras. Toma cuidado. Olha o versículo 19. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Quando esse amigo seu, que é tendencioso para o debate, que é tendencioso para a contenda, você passar com alguma ideia sua, com alguma opinião sua, na frente dos debates dele, nesse momento de angústia, ele vai ser como um dente quebrado, ele vai ser como um pé sem firmeza. Isso aqui Salomão está querendo dizer, ele vai te abandonar, ele vai te deixar sozinho, ele vai te deixar na mão. Alguns já perderam bons amigos, ou até pensavam que eram bons amigos, por causa de questões pequenas, de fé ou de prática cristã. Eles eram tão apegados a tais questões que a sua amizade conosco precisou ser rompida em favor das suas próprias opiniões egoístas. Cuidado com isso. Não escolha amigos do peito desse jeito, que são dados para o debate. Agora mesmo, ele pode se voltar contra você. Quinto princípio, quinta consideração sobre a amizade. Um amigo do peito pode se tornar um ídolo, caso você busque mais a sua aprovação do que a aprovação de Deus. Cuidado com isso. Isso acontece muito com gente jovem, isso acontece muito com gente que está amadurecendo ali na casa, dos 12, dos 13, até os 20 anos, mas acontece com gente mais velha também. É aquela pessoa que tem um amigo do peito, e esse amigo do peito, ele se torna um ídolo para ela. Tudo que ele fala é lei. Tudo que ele fala está certo. Ele não erra, ele não falha, todos os conselhos dele são certos. É esse amigo acima de qualquer outra coisa. Cuidado. Cuidado, porque esse amigo pode se tornar um ídolo. E você pode querer mais ter a opinião favorável dele, você pode querer ter mais a aprovação dele do que a aprovação de Deus. Cuidado. Isso geralmente acontece com amigos do peito que exercem autoridade sobre nós, ou que são pessoas influentes, ou que são pessoas de um caráter marcante. Cuidado. Não idolatre o seu amigo do peito. Não faça isso, porque Deus não dá um amigo do peito para nós, para que ele tome o lugar de Deus.
Toma cuidado. O seu apreço e a sua consideração por esse amigo, eles podem se tornar mais importantes para você do que a própria vontade de Deus. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz do braço da carne a sua força. Isso não diz que a gente não deve confiar nos nossos amigos. Isso não diz que nós não devemos ter amigos do peito e por isso então eu vou viver sozinho. Não. Mas isso diz para nós não idolatrarmos esses amigos, não colocarmos esses amigos em um lugar que eles não devem estar. E isso nos conduz diretamente para o sexto princípio, para a sexta consideração. Um amigo do peito, santo e piedoso, não é perfeito, não é impecável. Se você quer criar amizades sólidas, profundas e um amigo ou uma amiga do peito, não espere por perfeição. Não espere por impecabilidade. Seu amigo ainda não foi glorificado. Nem você. Nenhum dos dois foi glorificado. Vai ter pecado. Vai ter falha. Meus irmãos, tolere as fraquezas dos seus amigos. Tolere. Seja bondoso. Escuta esse versículo. O amor encobre multidão de pecados. Esse versículo não significa que o amor, ele faz vista grossa para o pecado. Que o amor, deixa isso para lá. Não, eu amo ele, eu passo por cima do pecado. Não é isso que o amor faz. Mas o amor, ele cobre a multidão de pecados. A ideia aqui é a mesma coisa que aconteceu lá com Noé, em Gênesis capítulo 9, quando Sem e Jafé cobriram a vergonha de Noé. E Cã foi fazer o quê? Descobrir. Cã foi ser intolerante. O papai bebeu, tá tonto. Saiu contando para todo mundo lá. Lá o papai embriagado. E vai saber se ele não fez coisa pior, porque o hebraico ali talvez dá a ideia de algum abuso. Mas o que acontece? Sem e Jafé, eles tomaram a capa, eles nem olharam para a nudez do pai, e eles cobriram a nudez de Noé. Eles protegeram Noé, querido, um amigo do peito. Tolera as fraquezas dele. Não abandone o seu amigo do peito. Talvez aquela é a hora que ele mais precisa de você. Talvez é aquela hora que todos viraram as costas para ele. Eu não estou dizendo quando ele está obstinado. Eu não estou dizendo quando ele está orgulhoso. Eu não estou dizendo quando ele está dando mostras que apostatou e desviou da fé. Mas eu estou dizendo que talvez ele está confuso. Talvez ele está perturbado. Talvez ele está com o coração endurecido. Talvez ele está envolvido em uma situação complexa. Ele está em fel de amargura. Não abandone o seu amigo. É nessa hora que ele mais vai precisar de você. Ele não atingiu os meus padrões. Ele não atingiu as minhas perspectivas bíblicas e doutrinárias. Não serve para ser meu amigo. Que hipocrisia que é essa? Que insanidade que é essa? Se ele é seu amigo, você deve carregar os fardos dele. Nós carregamos as dores e os fardos uns dos outros. E junto com esse princípio aqui, o amigo do peito é para a vida toda. Nós não trocamos os nossos amigos do peito. Nós não abandonamos eles, a não ser por um motivo grave de infidelidade contra Deus. Mas nos outros aspectos, amigos do peito são para a vida toda. Eles são amigos que nós não trocamos. Eles são amigos que nós não abandonamos por nenhum motivo. E novamente Richard Baxter, o puritano, fala assim: essa amizade desordenada, que se ilude à espera de perfeição, é um passo para a decepção. Seus melhores amigos são apenas homens incertos e imperfeitos e não atenderão a todas as suas expectativas. Tenha isso em mente. Um amigo do peito não é perfeito. Não abandone os seus amigos. Eles são para a vida toda e é assim que a gente constrói amizades duradouras. Últimos 2 princípios para nós encerrarmos. Um amigo do peito fala verdades duras para o bem do seu companheiro. Provérbios 27:17. Como ferro com o ferro se afia, assim o homem afia ao seu amigo. Um amigo do peito, ele fala a verdade em amor.
Um amigo do peito, ele repreende o outro amigo quando ele erra. Ele fala verdades duras para o bem do seu companheiro. Ferro com ferro se afiando. Uma parte do ferro de cá vai perder para outra parte do ferro de cá. Vai haver desgaste, vai haver atrito, vai haver dificuldade. Amigos do peito não fogem de atritos, não fogem de dificuldades com o outro amigo, porque eles querem que os dois cresçam à imagem e semelhança de Cristo. Eles querem se ajudar mutuamente. Último princípio, oitavo princípio. Um amigo do peito, ele faz isso como? Ele encoraja amorosamente o seu companheiro. Ele fala duro, ele fala verdades duras. Um amigo do peito nos confronta muitas vezes, mas o amigo do peito também encoraja amorosamente o seu companheiro. Provérbios 27, 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Um amigo dá doçura para o outro, dá coisas boas para o outro, com um conselho, um encorajamento cordial. Provérbios 25, 11 e 12. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como pendentes de joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. O amigo, ele vai encorajar, ele vai repreender, ele vai orientar como maçãs de ouro em bandejas de prata. Ou como pendentes e joias de ouro puro. Ele vai ser uma bênção para o outro amigo. Você quer ter um amigo do peito? Busque ser um amigo do peito. Você quer ter um amigo do peito? Tenha uma amizade baseada na palavra de Deus, em torno do pacto com Deus. Você quer ter um amigo do peito? Você quer manter amizades que são duradouras para a vida toda? Siga essas recomendações. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te abençoe nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Talvez agora, nesse período de angústia, pandemia, essa grande dificuldade de encontrar com as pessoas, essa grande dificuldade econômica, essa dificuldade política que nós estamos passando, é um grande momento de amigos do peito serem formados. Na hora da angústia, o versículo que nós lemos na abertura, na hora da angústia, nasce o irmão. Talvez agora é uma grande hora para você criar e para você ser um amigo ou uma amiga do peito de alguém.